Astrogildo e a Astronave é a história de um homem que tenta construir uma coisa que vai chegar onde Deus mora. Aí vem um menino que ajuda ele nesse trabalho. Muitas pessoas não gostam dele e tal. No fim, é um mistério. O roteiro do curta Astrogildo e a Astronave ele foi desenvolvido desde 2012, mais ou menos, quando eu conheci a história do Astrogildo Andrade Santos, que é um protético, morreu em 2000 na cidade de Piauí, né, minha cidade natal. E eu comecei a conhecer a história dele através do livro Ipiaú, Histórias da Nossa História. E foi então que no edital de 2013, do edital setorial de audiovisual, promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, ele foi aprovado. Da mesma forma que a gente fez com o filme de Carlinhos, né? Apesar da história do filme de Astrogildo e Astronave se passar todo em Piauí, a gente viu o processo de produção dele mais viável aqui em Salvador, né? E a gente buscou uma locação que fosse mais parecida com roça, que fosse uma locação isolada, porque a casa do Astrogildo era uma casa que ficava no alto de uma montanha, isolada de todo mundo. A geografia do filme, ela precisava existir mesmo, como a gente pensa, como a gente lê, né? Então é muito difícil você encontrar o cenário pronto. Então a gente tinha a situação de uma topografia que era no alto, que indicava a questão da colina, como indica no roteiro, isso era bom. A gente tem essa casa com o pé direito alto, com um jardim que possibilita uma árvore com balanço e que também tem o balanço pode ser visto da área externa. Então, tudo era muito bom. E a gente entende que de fato aquele lugar, era a casa de Astrogildo. E aí a gente enxergar essa mágica toda acontecendo, depois de toda a ralação, depois de todo o suor derramado, a gente entende por que a gente faz cinema, por que é guerrilha, porque a gente veste a camisa independente de qualquer coisa e a gente realiza e tenta sempre realizar da melhor forma possível. Agora dá. Som foi? Foi. Câmera? Foi. 6:6. Ação! O elenco de base que é mais o que permanece mais tempo encaminhando a história de Astrogildo, que é o Davi Lisboa e o Antônio Fábio, que eles já foram apresentados pelo Edson. Davi era uma certeza, acho que desde sempre ele foi muito forte para poder fazer o Finício, que é o personagem que dialoga com o Astrogildo no filme. Ele já tinha essa experiência do filme anterior, que é o filme de Carlinhos. Sempre a gente se encontrava em um único lugar. Daí a gente começava a fazer exercícios de concentração. Por exemplo, ele me ensinou a fazer malabares para poder me focar e também me concentrar. E o Astrogildo ainda não tínhamos uma pessoa para fazer, né, o personagem. E então fomos buscando atores que tivessem a ver com o perfil e chegamos ao Antônio Fábio, que de imediato, quando recebeu o convite, ficou muito feliz, adorou a ideia e se entregou ao máximo também para viver o Astrogildo. Foi se tornando orgânico na medida em que a gente foi ensaiando, né? Nós fizemos um trabalho de preparação com alguns ensaios com o Fabinho e descobri depois na construção, entendeu, que aquele menino, aquele ator, o personagem que ele fazia era muito do meu complemento. Que é outro roteiro bem sacado do Edson, de como ele coloca até essas duas personagens complementares, né? Essa figura do Finício, que não se sabe de onde vem, mas tem um encaminhamento da história, de ser a renovação na vida dele, o risco. Astrogildo é um homem que é sonhador, muito sonhador, mas tem alguns medos e por isso que ele não alcança muito seus objetivos. Aí o papel de Finício é ajudar ele, sempre incentivar ele nos objetivos dele. Eu lembro muito do tigre do Calvin, que é um cara que eu adoro, entendeu? Então ele era o meu tigre ali, eu era o Calvin, ele era o meu tigre. Eu lidava sempre dessa forma, ou seja, era alguém que sempre reagia e me comunicava, né? Mesmo que ninguém
conseguisse perceber fisicamente aquele garoto ali. Vai, Astrogildo! Você consegue! Isso, você é o cara, Astrogildo! Isso, vai! Então, uma das proposições iniciais era a história se passou na década de 70, mas ao mesmo tempo eu gostaria de contar uma história que fosse atemporal. Como não tem uma data marcada, então os objetos não tem que ser todos de um lugar. Tipo assim, um filme sobre ditadura militar, inevitavelmente tudo tem que ser dos anos 60, ou talvez 70. Os carros, tudo. Então, você fazer um filme atemporal, você não tem o apego de saber se aquele objeto é daquela época ou não, que é mais ou menos o que acontece aqui. É um processo que ele envolve uma pesquisa muito grande, porque ele não é assim, os anos 70 se fazia assim, assim, assim. Então, você tem que decidir uma linha estética de acordo com o diretor de arte, com a visão do diretor, e fazer uma pesquisa que talvez seja um pouco mais ampla para conseguir juntar, definir quais são esses elementos que vão te deslocar do espaço e do tempo. Bem, é isso. Eu acho que cada filme tem seu processo próprio, assim, é parte do filme, não só o resultado do processo, como o próprio processo toma formas diferentes a depender de como sai o filme. A primeira coisa foi tentar se desapegar com uma noção muito realista de construção, né, de cenário. Tipo assim, a gente pode mudar mesmo, não precisa ser real, a gente pode criar elementos que deem um tom mais fantástico mesmo, como o roteiro mostra. Então foi uma questão primal, assim, pra gente abrir as portas pra criação. Eu tenho a sensação que rolava uma espécie de retorno do filme, assim, à medida que a gente ia pensando, imaginando as cenas, a gente também meio que ia entendendo como aquilo ia ficar e como uma cena podia casar melhor com a outra. Eu acho que o filme é uma super homenagem a esse cara. Eu acho que é um filme, um carinho para esse cara, pelo que ele representa assim, para todo mundo que sonha, que deseja tanto, que constrói coisas, que deixa o mundo assim, pô, maluco é esse que apareceu, né? E esses caras são necessários demais assim, para quem sonha, para quem faz arte, né? Acho que todos nós temos um pouco desses astrogildos.